Fala pessoal, aqui é o Juvenal. Os mercados estão caindo e por enquanto isso pode ser só uma correção, né? Mas o que está chamando bastante atenção não é só a queda, é o tipo de ativo que está desabando. As ações caem, o ouro e a prata despencam. E quando o hedge, né, ele começa a cair, o mercado ele entra aí numa zona onde o risco deixa de ser óbvio. Se você quer entender o que realmente está acontecendo, fica aí até o final desse vídeo, porque além do contexto macro, no final eu vou te mostrar no gráfico quais são os níveis importantes aí que o Bitcoin está perdendo e o que acontece, né, historicamente quando isso acontece. Se esse tipo de análise te ajuda, deixa o like, se inscreve no canal para ajudar que esse vídeo chegue para mais gente. Bom, o que a gente está vendo agora, né, é um movimento clássico aí de risk-off global. Os fundos estão reduzindo exposição, eles estão vendendo ações, estão vendendo commodities e até ativos que teoricamente servem aí como uma proteção real. Isso não é narrativa, isso é fluxo. E a incerteza, ela aumentou ainda mais, né, agora com a indicação do novo presidente do Fed, o Kevin Warsh, que ele foi nomeado aí agora pelo Donald Trump para liderar o Fed. Isso por si só já muda completamente a expectativa da política monetária, porque isso mexe com os juros, mexe com a liquidez, mexe com o dólar. Então, quando o mercado ele não sabe aí qual vai ser o rumo dos juros, a primeira reação é sempre a mesma, vende e sai do risco. Agora, aqui entra a parte mais relevante, né? O ouro e a prata, eles não estão corrigindo, eles estão despencando, né, de uma forma violenta. A prata, em particular, ela teve uma das maiores quedas aí em décadas. Então, isso não é só uma correção normal. Isso aí é uma capitulação de investidores, né? Principalmente aqueles investidores menores, agora que eles entram no FOMO. O institucional, ele cria esse FOMO todo aí todo mundo corre para comprar ouro e prata, e aí depois, quando o fluxo vira, eles descem a lenha aí nessa galera que comprou topo, né? Resultado, a gente vê isso, uma liquidação em massa com um candle de liquidação assustador, né? Esse movimento, ele é muito mais bruto aí do que qualquer coisa que a gente viu no Bitcoin recentemente, né? E pelo tamanho dessa queda, tem argumento aí que a gente pode caracterizar como topo, ou pelo menos no mínimo aí um ponto de inflexão. O problema é que a maioria só vai perceber aí uma mudança de regime, né, depois que já perdeu muito dinheiro. Agora tem uma leitura estratégica nesse ponto, né? Claro, ainda sem confirmação. Mas se o ouro de fato já fez um topo, e se ele passar a lateralizar? Isso aí pode abrir espaço agora para uma rotação de capital. Primeiro, o mercado sai do hedge, né? Depois ele busca ativos aí com um beta maior, por exemplo, tecnologia. E aí depois esse capital acaba indo para cripto. Mas claro, tem um ponto de atenção aqui. Isso não acontece só quando o ouro cai. Isso é quando ele para de subir e ele confirma um topo. Por enquanto, tá? Isso é apenas um cenário que é possível. Ainda a gente não tem nenhuma confirmação disso. O ponto central agora é esse, né? O mercado ele não está punindo só cripto, ele está punindo aí tudo que envolve risco. Isso é sempre aí um sinal de transição de regime, tá? Ou a gente está entrando agora numa fase mais defensiva, ou também a gente pode estar aí muito perto aí de um ponto de inflexão. A diferença entre os dois aparece sempre no gráfico, né? Agora, bom, vou aproveitar, vamos para o gráfico, porque aqui é onde o mercado ele para de mentir e a gente consegue ver com clareza, né? Eu vou te mostrar agora exatamente quais são os níveis que o Bitcoin está perdendo, o que ele não pode perder e por que isso muda completamente o risco de continuar exposto daqui para frente. Se a gente vier para o gráfico do Bitcoin, né, o que a gente vem acompanhando aí há bastante tempo, a média de 100 semanas, como eu falei no vídeo anterior, a gente tinha aí feito um pequeno fechamento abaixo da média de 100 semanas, ainda sem uma clara confirmação, mas essa semana está com uma bela de uma confirmação aqui da perda da média, né? O que a gente vinha acompanhando para ser mais positivo, né, mais bullish, o mercado tinha que fechar acima da média de 50 com confirmação.
ficar um pouco mais pessimista, o mercado fechar abaixo da média de 100 com confirmação, que é exatamente o cenário que a gente está vendo aqui. Porém, a gente ainda tem um ponto importante aí para o preço segurar, que é essa região de 80 mil dólares. E o que é muito importante segurar, tá? Porque se o mercado perder essa região de 80 mil, ele acaba indo com facilidade aí para 74, 75, essa região de 70, mais próximo de 70 do que de 80, porque a gente tem um gap muito grande de liquidez entre 80 e 70 mil. Então, ele perdendo essa região de 80 mil, a probabilidade dele de buscar nessas regiões mais baixas acaba sendo alto, tá? Aqui a gente tem a próxima média, mas está muito, muito embaixo, tá? Sinceramente, na minha opinião pessoal, eu creio que é muito difícil ele chegar aqui, tá? Sempre a perda de uma média leva a outra, mas é muito difícil ter ser um efeito em cascata aí, muita coisa negativa acontecendo atrás de coisa negativa durante semanas, e aí até a média também iria subindo para encontrar em algum ponto aqui a média, mas eu acho que ainda não é o cenário mais provável nesse momento. Vamos acompanhar e ver os próximos fechamentos, né? Se a gente vir aqui para prata, para a gente ver a movimentação que teve, vamos para o diário, que fica até mais assustador, vamos dizer. Olha isso. A gente consegue ver aqui, vinha numa alta parabólica, de repente uma correção que parece até uma shitcoin em fim de ciclo, né? Um negócio absurdo aí para baixo, indo de um pouquinho a mais de 120 mil para bater lá na região de 75 mil, em um pavio. Em um candle, né? Isso aqui é uma loucura, né? Para ativos aí como metais, ativos mais conservadores. A prata nem tanto, né? Mas o ouro já é bem mais conservador. Se a gente vê aqui, mesmo assim teve uma queda bem grande, tá? Bem grande no ouro aí. Tava bem acima de 5 mil, caiu bem abaixo. Então assim, num único candle. Agora o que a gente tem que aguardar aqui e ver se o mercado ele vai fazer disso só uma liquidação e ele vai voltar a subir e criar novas máximas, não achou o topo ainda, ou se o mercado fez um topo aqui e vai lateralizar por um tempo e vai distribuir esse capital, porque esses ativos eles estavam sugando toda a liquidez do mercado, né? Então vamos ver o que vai acontecer, se foi um topo e ele vai distribuir esse capital, ou se ele vai continuar formando novas máximas. A gente vai conseguir ver isso nos próximos dias e semanas. Se esse vídeo te ajudou a enxergar aí o mercado com mais clareza, compartilha ele com alguém que está operando aí só no feeling e se inscreve no canal, porque esse tipo de leitura macro que eu faço é exatamente o que separa quem vai sobreviver aos ciclos de quem vai virar liquidez para o mercado. Te espero no próximo vídeo.